Olá, mundo. Hoje eu vou falar sobre cadeias de caracteres, ou strings, que é o nome mais utilizado, tanto em inglês quanto em português, para falar a verdade. O que são strings em código? A gente já usou em vários lugares, são esses trechos de texto, entre aspas, que representam valores textuais no código. Então, por exemplo, eu posso salvar isso aqui numa variável, uma variável de string, e depois utilizar essa variável fazendo várias operações. Né? Então, como todo objeto Python, ela possui alguns métodos próprios, né? Várias funções associadas somente a strings. E se eu pedir para completar, vocês vão ver que a lista é enorme. Né? Existem muitas funções de manipulação de string em Python, e essas são só as mais usuais que vêm embutidas na linguagem. Existem ainda outras, tanto em bibliotecas externas quanto no próprio Python mesmo, importando alguns módulos especiais. Mas, enfim, essa lista enorme de operações, vocês vão ver que algumas podem ser agrupadas, né, e possuem um caráter similar. Por exemplo, todas essas que começam com is alguma coisa, retornam verdadeiro ou falso, dependendo se a string tem alguma característica ou não. Então, por exemplo, se é uma string alfanumérica, essa função isAlnum vai retornar verdadeiro. Caso contrário, não, retorna falso. Se é uma string formada somente por espaços em branco, ela retorna verdadeiro nessa. Então, cada uma dessas funções mira numa propriedade específica de string. Eu não vou passar por todas elas, são muitas, né? Ia ficar muito exaustivo aqui. Então, só dê uma olhada, às vezes, se você quiser descobrir alguma propriedade sobre string, talvez uma dessas funções ajude a investigar essa propriedade. Enfim, tem algumas funções que são responsáveis por particionar a string, ou seja, dividir a string em vários pedacinhos. E aqui eu vou citar as principais, né? Partition, rpartition, que está em algum lugar aqui, cadê? Rpartition logo do lado. Split e rsplit são maneiras diferentes de quebrar a string em pedaços. E algumas parecidas com essa são funções para limpar a string. Então aqui eu vou citar o strip, que é mais, tem mais alguma dessas aqui. Algumas funções de alinhamento, como justificativo rjust, center, tem algum lugar aqui, center, e outras funções que têm a ver com alterar maiúsculas e minúsculas, controlar maiúsculas e minúsculas, que nem essa capitalize, case fold, tem aqui upper, lower, todas elas são transformações no caráter minúsculo e maiúsculo das letras. Tá? Algumas funções também são responsáveis por juntar várias strings, né? Então, é muito comum quando a gente vai processar texto. Tem uma primeira etapa de preparação. A gente quebra a string em vários pedacinhos e depois tem que juntar esses pedacinhos, talvez de uma maneira diferente. Ou tentar extrair alguma informação desses pedacinhos. Enfim, tem algumas funções para juntar os pedacinhos, como essa aqui, join, que talvez seja a principal. E funções para procurar coisas nas strings, tipo find e rfind, que procuram substrings dentro das strings. Não vou passar por tudo isso, né? Estou fazendo um panorama bem geral, só para vocês entenderem mais ou menos que tipo de operação que está disponível logo de cara para manipular strings. Certo? Então, strings representam textos. A maneira mais simples de fazer isso em Python é simplesmente colocar um texto entre aspas. Isso geralmente vai criar uma string que representa aquele texto que está entre as aspas. Mas existem algumas operações, algumas situações especiais. Tá? Então, deixa eu primeiro passar pelo nosso roteiro. Eu queria mudar aqui, na verdade, para esse aqui ser nosso primeiro tópico. Então a gente vai cobrir alguns conceitos importantes sobre strings na aula de hoje. Eu vou usar um exemplo de um código mais elaborado real, não é bem um joguinho, mas enfim, algo programado com Pyxel que envolve manipulação de texto. A gente vai implementar a cifra de César, que é um método de criptografia antigo, arcaico, muito ruim, muito fácil de quebrar, aliás, não usem, mas enfim, que supostamente o César utilizava para se comunicar com os generais. Ele trocava as letras das palavras para confundir alguém que interceptasse alguma mensagem ou algo assim. A gente vai implementar a nossa cifra em Python e incorporar nesse programa, nesse joguinho. Enfim, vamos voltar para o nosso roteiro. Tá? Então, eu estava falando sobre caracteres especiais. Tá? Em geral, então, para criar uma string, a gente coloca o texto entre aspas, mas existem alguns caracteres que desafiam um pouquinho essa lógica. Por exemplo, imagina que eu queira colocar uma quebra de linha na minha string, que meu texto seja hello na primeira linha, word na segunda. Eu não posso fazer isso. Hello, quebrar uma linha aqui, inclusive deixa eu ver se ele não deixa, né? O terminal nem deixa eu tentar, mas se a gente escrever num pedaço de código, uma string, sei lá, string,
hello world, mas em vez de colocar o espaço, eu quebrasse a linha. Notem que o próprio VS Code já reclama que tem alguma coisa errada aqui. Isso porque o Python trabalha com uma lógica meio de linha a linha. Cada linha é um comando. E ele não permite que, na maioria dos casos, que um elemento atômico, né, como string, um número, uma coisa assim, existem várias linhas. É uma questão de legibilidade para facilitar a leitura do código, que uma string longa com várias linhas talvez fique um pouco confusa. Enfim, Python não deixa colocar uma quebra de linha no meio da string, apesar de que a quebra de linha é um caractere válido, né? A gente pode criar esse caractere manualmente usando o que a gente chama de uma tecla de escape, uma sequência de escape. Tá? Então, eu posso representar os caracteres da string ou da cadeia de caracteres. A maior parte deles, os caracteres, digamos, normais, eu posso representar simplesmente digitando eles, mas alguns anormais, alguns caracteres especiais, às vezes eu preciso de usar uma sequência de escape, que é uma sequência de alguns caracteres que representa um único caractere na string. Para representar uma quebra de linha, eu posso usar /n, n de new line. Isso vai criar uma quebra de linha, que a gente pode ver ela atuando da seguinte maneira. Essa string, aqui ele mostra a representação da string em código, mas se eu der print st, ele vai mostrar o conteúdo da string no terminal. Então vocês vão ver que ele vai tirar as aspas, porque não é mais como o texto seria representado em código, mas como o texto realmente é. E aqui ele quebra a linha, tá certo? Então, /n representa uma quebra de linha. E aqui eu tenho que mencionar uma tecnicalidade. /n representa uma quebra de linha no Linux, macOS e nos sistemas operacionais que fazem algum sentido. No Windows, as coisas são diferentes. Ele usa a seguinte metáfora da máquina de escrever. Para quebrar uma linha na máquina de escrever, olha como a metáfora é arcaica. Você tem que trazer a alavanca para a esquerda para voltar o cursor para o início da linha e depois puxar a outra alavanca para baixo para rodar o tambor com papel. Então são duas operações. É /r, /n. Não, /f, /n. Eu já esqueci. Tá, então no Windows eu preciso de dois caracteres, apesar de que em geral só /n ele entende direitinho. Algumas ferramentas não vão funcionar muito bem só com /n, mas eu diria que em 90% das situações use só /n, esqueça o Windows, que mesmo no Windows a maior parte das ferramentas entende a quebra de linha do Unix, que é essa que usa só /n. Certo, /n não é o único caractere de escape, na verdade tem alguns que são extremamente importantes, né? Então vamos lá, vamos começar. Hello. Então a barra é o que representa o início de uma sequência de escape, certo? Então barra alguma coisa vai representar uma sequência de escape. Então a gente tem /n para representar uma nova linha, /t para representar um tab. Tá? O tab é mostrado por vários espaços, mas ele não corresponde simplesmente a incluir vários espaços na mesma linha. O tab ele tende a alinhar o que vem logo em seguida a uma espécie de grade. Tá? Então, se você fizer, por exemplo, print hello /world e depois vamos quebrar uma linha, olá /mundo, existe uma chance das coisas ficarem alinhadas. Ficou. Às vezes ele desalinha porque ele acaba caindo na coluna anterior, mas nesse caso deu certo. Tá? Então o tab inclui uma quantidade específica de espaços para alinhar o próximo caractere numa grade. Eu acho que no Python, não sei se isso depende do sistema operacional, mas depende da configuração do terminal. Mas pode ser algo como 8 em 8 caracteres ou 4 em 4 caracteres. Esses seriam valores típicos de alinhamento do tab. Tá? Então tem o tab, e o tab seria correspondente à tecla tab do teclado. Ótimo, então a gente tem /n, /t, existem vários outros. Vários deles não são realmente muito úteis, ou tem um motivo muito técnico para existir que não é muito relevante para a gente agora, tá? Então não vou mencionar todos eles. Mas tem um importante aqui, dois importantes. Tá? Se a barra inicia uma sequência de escape, como que eu crio uma barra? Imagina que meu texto seja esse aqui, hello world, e eu queira que tenha uma barra e depois tudo bem, sei lá, alguma coisa que começa com T. Como que eu escrevo a barra e depois o T, já que a barra T representa uma sequência de escape? Bom, para escapar a barra, a gente usa duas barras. Então, barra é uma sequência de escape que representa uma única barra. Então, esse é um outro símbolo de escape importante. E um outro que talvez vocês estejam se perguntando, e se eu quiser ter uma aspa dentro da string, o que acontece? Né? Se eu tiver uma aspa, eu fecharia a string. Aqui fica um pouco ambíguo, né?
Na verdade, o colorido já sugere que uma interpretação aqui, ó. Porque será que isso aqui é uma string, aqui outra, e aqui, sei lá, um lixo de código? Ou será que isso tudo aqui é uma string com aspas no meio? Bom, o Python interpreta dessa maneira. Primeira string, lixo, segunda string, se eu tentar executar isso vai dar erro. Tá? Então, como que eu insiro uma aspa dentro da string? Com uma sequência de escape. Barra aspa representa uma aspa. Certo? Tem alguns outros que eu não vou mencionar, mas esses são os principais. Só recapitulando. Barra N, quebra de linha. Barra T, tab. Barra aspa, uma aspa. Tem aspa simples também. Barra aspa simples representa uma aspa simples. E barra barra, a própria barra. Ótimo. Então a gente já sabe criar essas strings. Essa foi a primeira parte do roteiro. Caracteres especiais. Vou passar para a próxima. Manipulação de texto. E interpolação. Vamos começar falando sobre interpolação primeiro. Tá, então a gente sabe criar as strings. Eu vou começar a criar algumas, bem simplesinhas, para a gente começar, para a gente brincar e para mostrar as operações com strings. Então, string A, string B, que só tem a letra B. O que eu posso fazer com essas strings? Python possui várias maneiras de compor as strings. Tá? A mais simples talvez seja essa, concatenação. Isso é muito semelhante a listas. Vocês vão ver que as strings, em vários sentidos, se comportam de maneiras semelhantes a listas. Vou criar mais uma string aqui, ABC. Por exemplo, eu posso perguntar o tamanho da string com a função len, que é a mesma das listas. Eu posso concatenar duas strings, somando da mesma maneira como duas listas. Eu posso recuperar um elemento específico da string, por exemplo, qual o caractere que está na posição 0, usando indexação. E todos aqueles truques de listas funcionam em strings. Você pode usar fatiamento, pode indexar a partir do final, coisas do gênero. A única coisa fundamentalmente diferente é que as strings não podem ser modificadas. Então, se eu tentar mudar o conteúdo de alguma posição da string, por exemplo, quero colocar aquele A maiúsculo na string ABC, ele vai dar erro. Python não deixa modificar a própria string. Tem várias razões técnicas para isso, mas eu vou deixar a explicação para depois. Tá? Então, a gente pode manipular como se fossem listas imutáveis, listas que não podem ser modificadas. Mas tem um outro jeito que eu acho normalmente mais prático de construir strings. Esse outro jeito funciona, inclusive, quando a gente quer misturar informação em variáveis que não são de strings. Por exemplo, essa aqui. E incluir esse conteúdo dentro de um texto. Isso é o que a gente chama de interpolação. Incluir outras variáveis ou outros elementos dentro de uma string. Tá certo? Então, como que faz isso? Eu quero colocar nessa posição aqui, onde eu botei as. Vamos colocar assim, como se fosse, né, uma resposta. Nessa posição onde eu coloquei esses underlines, substitui o valor de n. Como que a gente faz isso? Bom, Python ele não entende isso automaticamente. Na verdade, a gente precisa falar de alguma maneira que é a variável n. Mas se eu fizer isso, ele vai achar que é um caractere n especial. Que é um caractere n, não a variável. Ele não vai substituir aleatoriamente uma variável só porque ela apareceu no texto da string. A gente precisa avisar o Python para fazer isso explicitamente. E o jeito de avisar é o seguinte. Eu coloco a variável entre chaves. Isso ainda não é o suficiente, porque se eu mandar imprimir a string, ele vai imprimir exatamente o que eu escrevi aqui. A resposta é abre chaves, n, fecha chaves, exclamação. Ou seja, ele não vai substituir o conteúdo de n nessa posição. Para substituir, eu tenho que, além de colocar essas chaves, avisar para o Python formatar a string. E eu faço isso colocando a letra F no início da string, antes das aspas. Isso transforma a string normal, que a gente chama de uma string de formatação. Certo? E agora, ao conteúdo dela, ele substituiu o n por 42, pelo valor da variável n. Tá? Então, esse é o mecanismo básico de interpolação de strings, de colocar a informação de outras variáveis dentro de uma string para compor a string. E aqui, a variável pode ser qualquer coisa. Pode ser uma outra string, pode ser um número, um booleano, né, verdadeiro ou falso. Qualquer coisa do Python, basicamente. Uma lista, mesmo objetos mais complicados são suportados aqui. Certo? Para números, como é muito comum colocar números, e muitas vezes a gente quer controlar exatamente o que acontece com os nossos números, existe uma espécie de mini-linguagem para controlar exatamente como que vai ser a formatação dessa interpolação. Tá? Então eu posso colocar 2 pontos e uma especificação de como eu quero representar esse número na string. Certo? Então, se eu fizer algo assim, 0.2, ver o que acontece aqui. Vou tirar esse e mandar ele imprimir o resultado direto. Ah, ele não gosta de inteiros. Vou fazer aqui x 3.1415. Aqui tem um número inteiro. Isso aqui é uma especificação para números com casas decimais.
Quando eu coloco assim, eu estou especificando a precisão da minha string. Aqui, quer ver, eu criei aquele número com 4 casas decimais de precisão. Esse 2 que vem depois do ponto é o número de dígitos significativos do número. Então, se eu aumentar aqui, ele vai aumentar uma casa de precisão, porque eu vou ter 3 dígitos significativos, o 3 e esses dois. Então, eu posso aumentar bastante. Ele, se não tiver dígitos significativos suficiente, ele escreve assim, certo? E, enfim, esse aqui é uma maneira de controlar a precisão dos números, e muitas vezes isso é importante para alinhar os números numa determinada posição, enfim. Eu não quero falar muito sobre isso, dá para fazer muitas coisas com essa mini linguagem de formatação. Eu posso alinhar tanto números quanto outros valores um certo tamanho, posso alinhar à esquerda, à direita, posso controlar qual é a largura que ele vai gastar dentro da string. Dá para fazer várias modificações aqui, mas eu não quero me estender muito para não ficar cansativo, porque, enfim, só estou dando a dica e depois vocês podem procurar se tiver uma necessidade de fazer isso. Né? Eu quero mostrar o meu número, mas com um número específico de casas decimais. Ou eu quero colocar os zeros à esquerda. Quero usar sempre uma quantidade fixa de dígitos. Tudo isso dá para ser feito usando essa mini linguagem. Tá? Bom, isso foi a interpolação de strings. Eu também posso fazer o seguinte: se eu tirar o f, ele não vai fazer a substituição imediatamente. Eu posso pedir para o Python fazer a substituição depois. E como que a gente faz isso? Usando a função format. E aqui eu tenho que passar quais variáveis que eu vou substituir. E eu sempre uso esse formato. O nome da variável que aparece dentro da string igual a algum valor qualquer do lado direito. Se isso acontece muito, se essa variável já tiver numa outra, se esse valor já tiver salvo em alguma outra variável, às vezes a gente tem que fazer algo assim, x igual a x, o x igual, ele pode ser uma outra variável com outro nome também, né? Mas é bem comum aparecer códigos desse tipo, tá? Então essa é uma maneira de fazer interpolação manualmente. Isso pode ser útil em algumas situações onde você ainda não sabe o conteúdo de x, mas já teve que criar string de formatação, tá? Enfim, continuando aqui. Eu vou discutir algumas daquelas funções que eu mencionei bem no início da aula, né? Daquela lista enorme de métodos. E aqui, para ilustrar, eu vou pegar alguma string simples e eu quero extrair informação dessa string. Um trecho de texto que pode aparecer, sei lá, numa página da web, algo assim, e a gente quer extrair informação. Imagina que a minha string seja essa. Vamos limpar aqui para mudar de contexto. A string esteja assim, n dois pontos igual a 1000. Imagina que seja, por exemplo, uma tabela. Cada linha fala, sei lá, um valor da variável. Ou pode ser algo assim, tipo açúcar, talvez seja o preço do açúcar. Não 1000, vamos diminuir um pouquinho. Eu quero extrair esses valores. Quero salvar o que seria o objeto. Aqui eu posso colocar C cedilha, tá? Não precisa, não tem problema. Não tem problema colocar caracteres especiais, acento, C cedilha, até caracteres em chinês, não tem problema nenhum. Vou pegar um exemplo diferente. Vou fazer um pouquinho mais complicado. Eu quero colocar espaço de sal. Só porque, enfim, seria o quilo, sei lá, mas eu vou colocar aqui algum valor qualquer. Não sei quantos pãezinhos vai dar, R$ 10, muitos. Mas, enfim. Tá, imagina que eu tenho essa informação básica. E agora o que a gente faz? Eu quero dividir essa string para obter qual que é o item, qual que é o preço. Tá, eu quero extrair essas informações. A gente pode ver que se todas as strings seguirem esse padrão, nome do item, dois pontos, preço, eu consigo extrair essa informação com uma certa facilidade. Tem várias maneiras de tentar fazer isso. Vamos começar com uma que não vai dar muito certo, mas ela pode ser útil em outras situações. Split. Se eu fizer isso, st.split, ele vai dividir a string nos espaços. Tá? Isso é muito bom para extrair as palavras a partir de um texto, um parágrafo, algo assim. Mas não é ideal para a nossa situação, porque pão de sal, por isso que eu criei uma palavra com espaço, já tem várias palavras embutidas. Eu quero dividir no dois pontos, certo? Então a gente pode fazer a versão alternativa do split, que é especificando qual é o caractere de divisão explicitamente. Então, se eu fizer isso, eu falo qual que é o separador. No caso, o separador vai ser dois pontos. Ele vai separar no separador e retornar uma lista dos objetos. Certo? Então, aqui, pão de sal, R$ 10. Ótimo. E se tivesse dois pontos na minha
na minha, como que chama, string. Imagine que o nome do item fosse pão, dois pontos de sal, sei lá, é um nome meio esquisito, mas enfim. Posso até colocar aqui entre aspas, sei lá. O que vai acontecer? Se eu der um split, ele vai dividir em três, mas eu quero forçar que só tenha uma separação no máximo. Então, o que a gente pode fazer? A função split, se eu olhar na documentação, tem dois argumentos, tal do separador, que é opcional, e o max split, que é o maior número de divisões que ele pode fazer na string. Então, eu quero dividir só uma vez. Então, eu coloco aqui max split igual a 1. E ele dividiu só uma vez, mas no lugar errado. Eu queria que dividisse no segundo. E para isso tem a versão alternativa do split, que é a rsplit. Todas essas funções que tem a nome da função e r nome da função representam isso. É a versão a right, a direita daquela função. Então, no caso aqui, o rsplit, ele começa a dividir da esquerda, da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita, que é o normal, sei lá, na orientação de leitura que a gente tem normalmente. Tá? Então, aqui é rsplit com max split de 1, ele vai dividir da direita para a esquerda e é a divisão que a gente quer, basicamente. Mas vamos voltar, tirar esses dois pontos, voltar com a minha string original. Então, a gente pode dividir strings usando split, mas o split tem um problema, porque se não tiver o caractere, o que acontece? Imagina que a minha string seja pão de sal, R$ 10. É um erro na digitação da linha, enfim. Mas se eu tentar fazer um split disso, nos dois pontos, ele vai retornar um único elemento. Tá certo? Então, max split. Max split é o número máximo de divisões. Então, ele nada garante que ele vai dividir exatamente por max split. Ele só vai parar de dividir caso a gente atinja esse nível. Certo? Então, tem uma outra função parecida com split, que é a partition, que ela ajuda nesse problema. A gente passa um separador. Esse separador pode ser um caractere ou uma substring. Nas duas funções, né? Você pode separar por um par de caracteres ou uma string longa, enfim, ele vai separar em todas as ocorrências daquela string. E o partition, ele sempre retorna uma tripla de valores. O conteúdo que vem antes do separador, o próprio separador e o que vem depois. Isso é legal porque eu tenho uma propriedade útil aqui. O resultado de partition, se eu concatenar essas três strings, vai ser sempre igual à string original. Inclusive se a string não tiver o separador. Então vamos ver aqui, por exemplo, o que acontece se eu colocar um outro separador, fosse o separador de igual. Ó, espaço igual, espaço. O que vai acontecer aqui? O A é a string original, o B, que seria o separador, vai ser uma string vazia, e o C, que é o separador, o que vem depois do separador, também vai ser uma string vazia. De tal forma que a soma das três continua sendo igual à string original. Tá? Então, tem várias situações onde dá para usar tanto partition quanto split, mas às vezes um é mais prático do que o outro. E eu diria que na maioria das vezes onde a gente quer particionar uma única vez, o partition tende a ser mais seguro, mais eficiente do que o... Mais seguro no sentido de ser menos propenso a bugs do que o split. Tá? Não que nenhum dos dois vai abrir uma brecha de segurança no seu código, não necessariamente. Pelo menos não por causa disso. Tá certo? Então, esse é o jeito mais comum de quebrar a string em pedacinhos. Aí vamos tentar analisar aqueles pedacinhos. Eu já sei particionar a minha string, que vai ser st. Eu vou modificar ela um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de ruído na string, porque no mundo real as coisas nunca são formatadas de maneira tão regular, principalmente se esse texto foi escrito por seres humanos. Então, imagina que o ser humano colocou uns espaços aqui a mais, colocou assim um espaço depois do RS. Digamos que exista uma certa variedade nesse padrão. Então, eu vou fazer o partition. E agora eu tenho três strings. Pão de sal com um espaço no final. O separador, que seria o B, que eu não estou interessado, ele só foi utilizado para separar a string. E depois o C é o que vem depois, é o R$ 10. Então vamos começar a limpar essas strings. Imagina que eu queira guardar em algum lugar depois o nome do item. Provavelmente seria interessante eliminar esse espaço, né? Porque ele não tem significado. Pão de sal, espaço, provavelmente representa o mesmo objeto que pão de sal, sem o espaço depois. Tá? Então, como que a gente elimina esse espaço? Eu já ensinei para vocês que o split elimina, separa nos espaços. E ele, de certa forma, ajudaria aqui. A gente poderia pegar o split, que ele divide nos espaços, e ele tem uma propriedade interessante. Se tiver espaços em brancos, tanto no final quanto no início da string, ele retira esses espaços. Tá? Então aqui, por exemplo, ele não colocou o que seria o espaço no final. Certo? Eu poderia juntar essa lista de volta
colocando um espaço entre cada palavra. E para fazer isso, eu uso o método join. O método join é meio esquisito, tá meio feio isso aqui. Deixa eu explicar melhor. Eu vou colocar um separador, que vai ser o meu espaço. Vou colocar nessa variável. O separador é um espaço, tá? Que é uma string que representa um espaço em branco. Não uma string vazia, ela tem um espaço aqui dentro. Tá? Então eu tenho meu separador com meu espaço, eu posso usar esse método join, que olhando a documentação faz o seguinte, concatena qualquer número de strings. Você passa uma lista ou qualquer sequência para o join, ele vai juntar todas as strings na sequência, colocando o separador no meio das strings. Tá? Então, se eu quiser que aquele separador.join a.split, ele vai pegar aquela lista que saiu do a.split, passar para o join, né, que seria a lista de palavras, e junta pelo separador, que no caso era uma string em branco. Se eu trocar o separador, por exemplo, se eu falar que meu separador agora é uma string vazia, e ele juntando as palavras com uma string vazia, vai ser basicamente a mesma coisa que juntar todas as palavras sem nenhum espaço, nada entre elas. Certo? E eu posso colocar qualquer coisa nesse separador. Sei lá, 3 tracinhos. E o que quer que você queira colocar, ele usa no meio das palavras, né, das strings que formam a lista no argumento. Tá, enfim, eu vou limpar do jeito que faz mais sentido, que é tirar os espaços, join a.split. Tá, essa é uma maneira de fazer isso. Então, meu a agora não tem mais o espaço no final. Mas vamos colocar o espaço no final de novo. Posso fazer isso, né? Lembra que soma, concatena duas strings. Vou colocar esse espaço no final, talvez no começo aqui, só para sacanear mais um pouquinho. Imagina que eu tenho uma string assim, bem suja, com um monte de espaço no começo, um no final. Eu posso continuar usando esse método, né? Esse mecanismo de quebrar e juntar. Opa! Mas computacionalmente ele não é tão eficiente assim, porque eu tenho que criar uma lista de substrings, depois juntar todas essas substrings de volta e alocar uma outra string. Tem um certo custo computacional e tem uma maneira mais prática e mais fácil de fazer isso, que é usando o método strip. O que o strip faz? Ele tira os espaços do início e do final da string. E a gente tem a versão rstrip, que só tira os da direita, e lstrip, que só tira os da esquerda. O strip também tem uma forma alternativa, onde eu posso controlar quais caracteres ele vai eliminar. O padrão ele elimina os espaços em branco, mas eu posso fazer assim, aqui a minha string, né? A minha string eu posso colocar strip, explicitamente espaço, eu posso colocar alguns outros, vamos ver, eu vou pedir para ele tirar todos os P's e todos os A's, e todos, P's e A's. O que ele vai fazer aqui? Ele tira o P, esse A continua aqui. Por que continua aqui? Ele vai tirando da borda para dentro. Então, se chegar num ponto aqui, por exemplo, no L, ele tirou esse aqui da borda, mas chegou no L. O L não está na lista dos caracteres a serem eliminados. Então, ele para aqui, mesmo que tenha um caractere que possa ser eliminado depois, ele para aqui, porque ele só vai tirar o lixo das bordas. Se tiver, digamos, lixo, né, coisa que você quer eliminar no meio, ele não retira. Isso normalmente é bom, o que a gente quer, porque se ele fosse retirando da string inteira, ele tiraria todos os espaços, inclusive esses que estão aqui no meio. Tá? Então, o strip faz isso. E ele tira qualquer número de caracteres da borda, não um único, enfim. E nem uma substring necessariamente. Então, por exemplo, eu vou limpar o meu a.strip, tirou aqueles espaços. Imagina que eu coloque assim. Não vai aparecer aqui nesse caso. Mas vamos lá, imagina que eu quero tirar esse sal e o espaço do final. Posso pensar assim, ponto sal. Pode parecer assim, estou eliminando essa substring. Isso não é verdade, tá? Porque ele vai eliminar a lista de caracteres, então qualquer caractere nessa lista. Então, se eu fizer pão de sal, las, as, qualquer variante aqui desses caracteres, ele vai tirar todas. Ele não tira só essa sequência sal. Se eu quiser tirar um sufixo da string, em vez de usar isso, eu vou usar o método remove prefixo ou sufixo, né? O prefixo seria uma substring no início e o sufixo uma substring no final. Remove sufixo, sal, e ele vai tirar o sal, se for um sufixo da string. Se a string não terminar com isso, ele não remove nada. Tá? Então, a gente já limpou o A. O B é o separador e o C, o custo. Tá? Lembrando que isso aqui, essas três letras ABC, vieram daqui, da separação da string nos dois pontos, sendo que a string era essa. Tá? Então, o C ainda está sujo. Quero tirar esse número 10 e salvar como uma variável numérica. Como que faz isso? Primeiro,
eu tenho que eliminar essas porcarias aqui. Então, falar que o C recebe C.strip. Agora eu quero tirar o prefixo RS. E se a pessoa tivesse digitado o R minúsculo? O remove prefix, vamos colocar clear, C, então com R minúsculo. Ele não remove, ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Então, uma maneira de contornar isso é escolher converter todas as letras para maiúsculas ou todas para minúsculas. E a gente pode fazer isso usando a função lower para converter todo mundo para minúsculo ou upper para converter todo mundo para maiúsculo. Então a gente pode ou converter todo mundo para minúsculo e remover o prefixo com R minúsculo, né? Se eu convertir todo mundo para minúsculo, o prefixo vai estar minúsculo também. Isso funcionaria mesmo se a pessoa tivesse digitado o cifrão com maiúscula. Quando eu removo, ali tiro o RS. Ou eu poderia converter todo mundo para maiúscula e remover um prefixo maiúsculo. Tanto faz. E aqui a gente ainda pode colocar mais uma função para tirar de novo o strip. Essa sequência de funções, que a gente chama de um encadenamento de métodos, uma cadeia de métodos, é um tipo de padrão que aparece muito quando a gente está lidando com strings. Eu vou fazendo várias operações encadeando uma na outra. Se essas operações forem dessas operações simples, dá para fazer isso, uma encadeada na outra. Eu vou colocar a operação completa que limpa aquela string, que pode conter espaços no início, no final, 10, aqui no meio pode ter qualquer número de espaço. Né? O processamento completo seria algo assim. Primeiro dou strip, upper, tiro o prefixo dos reais, dou strip de novo e retorno, chego no número 10. Isso vai funcionar com várias strings parecidas com esse padrão. Eu poderia não ter o espaço que ela poderia estar toda compacta, vai funcionar. Poderia, inclusive, não ter o RS, porque eu usei o remove prefix. Se não tiver o prefixo, ele não dá erro, retorna 10. E esse 10 eu posso converter para um número inteiro usando a função int, no fim das contas. Então, o número de elementos, vai ficar essa coisa longa aqui. Um int do strip, do up, né? Converte, faz strip, depois upper, depois remove prefixo, depois faz strip de novo e converte para inteiro. Então, essa foi um exemplo de manipulação de texto para descobrir, extrair alguma informação da string. Tá? Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre alguns métodos que revelam propriedades da string. Então, tem essa string aqui somente com dígitos. Será que ela é um isDigit? Digit. True. Essa função isDigit retorna verdadeiro caso a string seja formada apenas por dígitos, ou seja, números sem letras, sem espaço, sem qualquer coisa que não seja dígito. Tá? Então, às vezes é uma maneira de saber se eu consigo converter a string para um número ou não. Se ela for formada somente por dígitos, eu sei que eu posso converter para inteiros. Mas, por exemplo, às vezes ela é um número válido, mas que não é formado apenas por dígitos, porque tem uma vírgula, por exemplo, ou um sinal, algo assim. Mas, enfim, ela isDigit verifica essa string formada por dígitos. E de maneira similar ao isDigit, eu tenho várias funções que começam com is alguma coisa. Então, eu vejo se ela é alfanumérica, ou seja, se ela é dígito ou letra. Alfa, se ela é formada só por letras. ASCII, eu vou explicar já já no final da aula, mas é um conjunto de caracteres simples. O ASCII é uma tabela, como se fosse a BNT americana, que especificou o conjunto original de caracteres que eram suportados em computadores. Então, isso inclui as letras sem acentos e os símbolos de pontuação mais comuns. Tá? Então, é uma maneira de testar se ela é formada somente por esses caracteres mais comuns. Mas tem um motivo técnico mais forte do que esse, para essa função existir. Enfim, aqui se ela é formada, se ela é um número decimal, que aí aceita vírgulas, um identificador, que é uma variável Python, essa string representa um nome que poderia ser uma variável válida, se ela é minúscula, se ela é maiúscula, se ela é numérica, se ela é printable, se a gente pode incluir alguns caracteres especiais que não podem ser impressos na tela, são caracteres de controle, que eu não vou entrar em detalhes nisso não, mas enfim, se todos os caracteres poderiam ser impressos num papel, ou se tem algum caractere muito exótico que não pode ser impresso. Tá? 99% das strings vão ser printables. Pelo menos se você conseguir escrever no código sem nenhum escape, certamente é printable. E mesmo os escapes mais comuns, tipo barra N, barra T, barra aspas, barra barra, também são printable. Espaço, title. Title é se ela tem a primeira letra maiúscula em cada palavra e as outras minúsculas. Tá? Enfim, tem algumas funções para verificar propriedades de strings e
a gente usa todas essas funções dessa maneira. Será que o ABC é alfa? Opa, não é alfa, is-alfa, desculpa. Ah, verdadeiro. Claro, porque são 3 letras. E alfanumérico, al-num, também é verdadeiro. Mas será que ele é um decimal? Não, não é, nem numérico. Mas é um identificador válido. E com isso a gente consegue extrair algumas informações importantes das nossas strings. Certo? Eu já mencionei várias das operações básicas, acho que não tem mais nenhuma para falar. Então vamos subir aqui e fingir que que eu falei isso na hora certa. Né? Que é a operação de concatenação, índices, fatiamento. E elas funcionam de maneiras muito parecidas com listas. Lembrando que a diferença principal é que a string não pode ser modificada. Uma vez que você cria a string, ela está lá imutável para todo sempre. Ótimo, então a gente sabe fazer as operações básicas e eu vou falar de mais 2 tópicos aqui, um pouco mais técnicos. Esse aqui é fácil, strings de multilinhas, que é o seguinte, tá, imagina que eu quero fazer uma string que tem um texto longo com várias linhas. A gente pode fazer usando a quebra de linha, ABC, barra N, DEF, barra N, GHI, sei lá. Isso aqui vai criar uma string com várias linhas, mas rapidamente a string começa a ficar ilegível. Ela funciona perfeitamente bem, não precisava de nada mais do que isso, mas ela rapidamente começa a ficar meio ilegível. Então, Python introduziu uma notação alternativa para strings que contenham espaço, que são essas strings com aspas triplas. Então, eu posso colocar aspas triplas e dentro de uma string de aspas triplas eu posso ter espaço. Então, eu posso ter ABC, DEF, GHI, fecho com aspas triplas. Isso representa uma string multilinha. Certo? É só isso. Então, é uma maneira diferente de representar strings que contenham várias linhas. É uma maneira mais legível, em geral. Eu posso colocar o fzinho numa string de várias linhas. Então, eu acho que eu tenho uma variável n em algum lugar. Vamos ver. Tá, tem aqui o 10. Mandar o clear e imprimir de novo. Tá, eu posso colocar o fzinho para fazer uma string de formatação. E as strings criadas por aspas triplas são exatamente iguais às strings normais. Elas têm os mesmos métodos, elas na verdade têm exatamente o mesmo tipo. O tipo dessa string de aspas triplas é o mesmo tipo de uma string normal. Ou se quiser aqui, tá, aspas é só uma anotação, ela não representa tipos diferentes de string. Inclusive, a gente poderia abrir e fechar string com aspas simples ou aspas simples triplas. Isso é só uma questão de estilo e gosto, tá? Geralmente, opa, ele converteu uma string aqui. Tá, o único cuidado é que se abrir com aspas simples, tem que fechar com aspas simples. Eu acho que o IPython está convertendo minhas strings automaticamente, por algum motivo. Mas funciona. Posso colocar aspas simples triplas, sem problema. Ou IPython, enfim, ele está me sacaneando, mas é possível. Se colocar no código 3 aspas simples, ele também faz uma string multilinhas. E finalmente eu vou falar dessas 3 funçõezinhas, que elas vão ser importantes até para o meu exemplo. Eu vou mostrar ord, char, tabela Unicode. Então, como o computador representa uma string internamente, um caractere, para ser mais específico. Vocês sabem, né, já conhecimento comum, o computador trabalha com zeros e uns. A partir dos zeros e uns, a gente pode representar números binários, né, no formato binário. Então, essencialmente, uma sequência de zeros e uns sempre pode representar um número. Então, o computador é muito bom em lidar com dados numéricos. E como que eu represento um caractere, então? Fazendo uma associação. Eu tenho uma tabela que mapeia cada caractere num número. Então, eu sei uma relação de 1 para 1, né, dado o número, qual que seria o caractere correspondente, qual que é o caractere, qual que seria o número correspondente. Quem faz isso no Python são as funções ord e chr. O ord retorna o número a partir do caractere. Então vamos ver qual é o número da letra A. 97. Lembrem que é diferente da A maiúscula, que é 65, porque aqui o que importa é, né, qual que é a representação do caractere no texto. Então o A maiúsculo é uma outra letra completamente diferente do A minúsculo, né, para efeito de representação. Você tem que escolher números diferentes. Felizmente tem uma ordem no Word, né, sem querer fazer trocadilho. O B é o próximo número, C e assim por diante até chegar no Z. Tá? Então essas letras estão em sequência nessa tabela. Mesma coisa para as maiúsculas. Tá? Então o Word pega um número a partir de um caractere e aqui funciona para qualquer caractere. Não precisa ser uma letra, pode ser um sinal de pontuação, pode ser a quebra de linha. Né? Cada letra vai ter um número correspondente. Esse número é dado originalmente pela tabela ASCII, que eu mencionei antes. Então, a tabela ASCII é uma tabela de 127 caracteres, mais ou menos, que mapeia cada número de 0 até 127, 128, né? 0 até 127, desculpa, na letra correspondente. Tá? Vários desses números, principalmente os primeiros, são caracteres de controle, são caracteres que ninguém usa mais, que eles pensaram para incluir na tabela, mas na prática não se usa. Às vezes são metáforas
já desatualizados com máquina de escrever, como, por exemplo, eu quero apagar o caractere, dar o cursor para a esquerda, para a direita, coisas que não fazem mais sentido hoje em dia, tá? E a partir mais ou menos da quebra de linha, que é o 10º, começam a aparecer os caracteres que normalmente interessam a gente, tá? Então essa tabela vai subindo até chegar no 127, onde termina, tá? E notem o seguinte, 127 é pouco, são poucos números para representar muitas letras que existem no mundo, tá? Então, lembrando que não são só letras, né? A gente tem que colocar o alfabeto duas vezes, uma para maiúsculo e uma para minúsculo, todos os números, os dígitos de 0 a 9, todos os sinais de pontuação, os espaços, aí começa a encher essa tabela e não sobra mais muita coisa além da tabela ASCII. Então, logo viram que a gente precisava expandir. Mesmo para uma linguagem mais simples como português, a gente acrescentaria poucos caracteres adicionais, por exemplo, C cedilha, as versões acentuadas de algumas letras. Mesmo para português, a tabela ASCII é um pouco limitada. Agora, se você pensar numa língua como chinês, que tem milhões não, milhares de caracteres, acho que cerca de 5.000, 127 é um número ridiculamente pequeno, então a gente precisa expandir essa tabela. E na verdade, se você quiser pensar no mundo global, onde eu queira receber uma string de texto, que pode estar escrita em qualquer texto, de qualquer linguagem falada por seres humanos, ou talvez nem mais falada por seres humanos, pode ser uma linguagem morta. Você pode estar no departamento de história, passando um texto, sei lá, em aramaico antigo de um lado para o outro. Como que eu represento isso? Eu preciso de criar existe um comitê que organiza essa tabela gigantesca, que tem ela tem espaço para 65.000 caracteres, mas não usa todos. Mas enfim, tem muito espaço para fazer esse mapeamento. Ainda tem várias seções da tabela Unicode que estão vazias, que elas estão reservadas para os futuros, se for necessário. Algumas estão vazias e vão ficar vazias para sempre. Mas enfim, basicamente tem esse mapa gigante entre todos os caracteres conhecidos do mundo, ou quase todos, com seu número correspondente. Então, você vai pegar um caractere chinês esquisito lá, que achou numa tatu, vai ter o Unicode correspondente a ele vai corresponder a algum número nessa tabela, certo? Vai pegar o emoji, qualquer emoji tem um número correspondente na tabela, tá? Então, esse é um esforço gigante que está em evolução mais ou menos constante. Enfim, e com a tabela Unicode a gente pode representar qualquer caractere. Vocês vão reparar aqui, se eu colocar um ORD de um caractere mais esquisito como C cedilha, ele vai ultrapassar o limite de 127 que eu mencionei da tabela ASCII, porque todos os caracteres que fogem desse conjunto original que os americanos propuseram, que satisfazia somente o inglês, estão em números superiores da tabela do Unicode. Tá? Aqui eu já estou no domínio do Unicode. O Unicode, então, começa com a tabela ASCII, então os primeiros 127 caracteres dessa tabela Unicode, de milhares de caracteres, são a tabela ASCII, e a partir daí, enfim, eles inventaram esses números no comitê. Tá? Então eu posso colocar isso aqui. Eu posso pegar aqui tem uns emojis. Vamos pegar o do robozinho. Eu tenho que colocar dentro de uma string. Então, colocar qual o ordem do robozinho? Esse aqui. 12. Eu falei 65.000, é bem mais que isso, né? Você já está no 129.302. 65.000, desculpa, é o que a gente chama do plano multilingual básico, que são os caracteres mais comuns das línguas humanas, que inclui as línguas mais comuns e algumas línguas, como o chinês, que tem uma quantidade enorme de caracteres, os caracteres mais comuns do chinês, mas não todos. E quando passa do plano multilingual básico, a gente chega nesse limite aqui, e que vai até esse número aqui. Depois eu explico numa outra aula o que significa essa notação. 16 milhões. É muito caractere. Tá? A maior parte da tabela está vazia, principalmente quando você sai do plano multilingual básico. No plano multilingual básico, a boa parte da tabela está cheia. Ótimo, então o ORD dá o número do caractere, e como que eu inverto isso? Como eu pego o caractere a partir do número? Lembrando, o ORD de A era 97, né? O CHR de 97 é o inverso do ORD. CHR é a letra A. E lembrando que isso funciona como esperado. CHR de 98, a letra B, a próxima letra do alfabeto. Então essas são as duas funções ORD e CHR, e eu mencionei aqui na tabela Unicode. Então vamos passar para a nossa aplicação de hoje. Eu quero completar esse joguinho, que não é bem um joguinho, mas ele vai codificar a cifra de César. O que é a cifra de César? É um método que o César supostamente usava para se comunicar com os generais. Ele escrevia, né, imagina que a mensagem fosse essa, Ave César. Ao invés de escrever Ave César, ele deslocava cada letra por 3 no alfabeto. Então fica Ave César, eu ando 3 no A, vai virar D, 3 no V vira Y, e assim por diante, até completar a linguagem.
Então a gente vai fazer isso. Vamos completar porque ele não está funcionando. Primeiro que ele não recebe inputs e depois porque tem alguns bugs aqui por causa desses trechos de código incompletos. Tá? Então a organização aqui é bem padrão de um programa Python, uma função init para inicializar o nosso jogo, update e draw, que são as funções que o Python utiliza. E eu criei aqui uma função run para inicializar e executar o Python run. Talvez seja interessante fazer alguma outra coisa assim no futuro, mas eu acho uma boa organização isolar a função run aqui. E essa função César é a que vai fazer a cifra de César. No final de tudo, depois de declarar todas as funções, a gente manda executar o run. Certo? Então, como que seria a cifra de César? Eu tenho que fazer algo assim, eu tenho que criar uma lista de caracteres transformados. E a gente anda para cada caractere na string. Qual que é o básico da lista de César? Eu tenho que pegar o word do caractere, somar 3. Isso vai dar o word do caractere 3 casas à frente. E depois converto isso de volta para caractere. Isso vai dar o segundo caractere, vou chamar de C'. Como não dá para colocar linha no nome da variável, eu uso C underline. Esse caractere transformado a gente coloca na nossa lista. Lembrando da aula passada, append adiciona um elemento ao fim da lista. Depois a gente retorna não a lista, mas o join. Lembra da função join que eu mencionei? Que junta todas as strings de uma sequência. Então eu vou juntar usando a string vazia como separador para simplesmente juntar as sequências dessa maneira. Tá? Vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho alguns 3 pontinhos aqui para completar no código. E eu quero ir explicando aqui o código para ver como funciona. Então, no init, eu inicializo o Python, ativo o mouse e coloco as mensagens originais. Tá? A mensagem original e a cifrada de acordo com a cifra de César. Ótimo. No update, eu quero fazer o seguinte. Eu quero andar em todas as teclas, do A ao Z no Python, e se a pessoa apertou aquela tecla, ao invés de dar print key, o que eu quero fazer? Eu quero incluir essa tecla na string. Então, o que a gente faz? Eu vou criar algumas constantes aqui. Ord A é 97, é o valor da letra A no alfabeto. Pelo menos o A minúsculo. Ord Z vai ser útil em alguns contextos. Tá, eu vou escrever assim só para criar essas variáveis mais fáceis de acessar do que chamar função. Tá, se a pessoa apertou aquela tecla, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tecla, subtrair qual é o valor de key A no Python. Essas constantes são números, tá? Por isso que eu estou fazendo esse range. Key A, só para mostrar, vou manter esse print aqui e mandar ele imprimir a tecla. Tá? Eu vou executar aqui e notem aqui embaixo o que acontece. Vou digitar a letra A. 97. E por um acaso é o próprio ord de A. B, C, D. Ah, legal, ele usa inclusive a própria tabela ASCII. Então eu já sei aqui que esse key é o valor da tecla na tabela ASCII. Então eu uso o CHR de key para obter qual que seria o caractere. E eu quero acrescentar esse caractere na mensagem, certo? Então eu vou pegar a mensagem original e somar o caractere. E eu quero converter a cifra de César no final. Na verdade, a cifra de César eu vou fazer o seguinte. Eu vou converter todo mundo aqui ao final, que vai ser a função César da mensagem, Python.message. Tá, vamos ver o que acontece. Eu vou digitar aqui qualquer coisa. A, B, C, D. Tá, ele está mostrando, está com alguma coisa estranha aqui, mas já a gente conserta. O cursor, por exemplo, está parado nessa posição. Ele não está mostrando o que seria a exclamação, virou esse símbolo estranho. O espaço, olha só, virou um símbolo estranho. Tem alguns bugs aqui para resolver. Mas estamos avançando. Eu consigo já acrescentar letras na minha mensagem. Não consigo apagar. Quando eu aperto backspace, ele trava. Por quê? Quando eu digito Python key backspace, o que eu deveria fazer aqui era o seguinte. Eu deveria tirar o último elemento da mensagem, o último caractere da mensagem. Como que a gente pode fazer isso? Tem uma string aqui, ABC. Lembra do fatiamento? Eu posso fatiar até o último, ele não inclui o último. Isso vai me dar a string sem o último caractere. Que prático. Então eu posso falar, se apertar backspace, ele recebe Python message fatiando até o último sem incluí-lo. Ele vai tirar basicamente o último caractere da string. Não space, aqui seria backspace, desculpa. Se a pessoa apertou espaço e não backspace, a gente vai incluir na mensagem um caractere de espaço. Python.message mais um caractere de espaço. Vamos lá, acho que agora resolve os problemas mais básicos. Então eu vou digitar ABC, espaço, DEF. Funcionou bem,
Mas tem dois problemas aqui. O cursor não muda de lugar. Vamos apagar. Apaga. E ainda tem alguns bugs, tipo espaço em branco, coisas assim. O espaço em branco deveria se manter um espaço em branco e qualquer sinal de pontuação. Eu não consigo incluir os sinais de pontuação aqui, tá? Só tinha na minha string de teste original, que eu vou inclusive remover para a gente não ter que lidar com o sinal de pontuação. Eu preciso alterar essa função da cifra de César para lidar com os espaços. Vão ter alguns bugzinhos ainda. Não se preocupe. Tá? Eu não vou entrar em detalhes no draw, depois vocês estudam esse código, ele basicamente está desenhando as duas strings em lugares específicos da tela e aqui o cursor. Na verdade, eu preciso entrar num detalhe da imagem, desse código, que é o seguinte: esse n, essa variável n aqui, representa o tamanho da mensagem. Eu escrevi como sendo 10 sempre, porque a minha mensagem original tinha 10 caracteres. O que eu quero aqui? Eu quero adaptar, eu quero colocar o tamanho da mensagem. Então, pixel.message, entra aqui, o len de pixel.message vai ser meu n. Vamos ver se isso aqui funciona. Adaptando aqui, agora o meu cursor vai para o lugar certo, né? Ave César. Tá, então a gente ainda tem o bug do espaço. O bug do espaço é fácil resolver, que é o seguinte: eu vou aqui nessa lista, se o caractere for um espaço, list.append, eu não mudo, deixo o espaço. Else, faz sentido isso? Agora ele fez a conversão correta. Mas se tivessem outras coisas, imagina que eu começasse a suportar outros tipos de caractere, por exemplo, acho que é period, para o ponto. Acrescento o ponto aqui. Ele ainda está dando para ele, não deveria transformar o ponto, ele deveria transformar somente as letras. Então vamos deixar nossa cifra mais robusta. Eu vou, em vez de testar explicitamente para cada caractere que não se transforma, eu vou falar o seguinte: se o C não tiver nesse intervalo, ord A, ord Z, então como que eu testo isso? Se o C não for entre ord A, aliás, se o C não, se o ord de C não tiver nesse intervalo, a gente acrescenta o próprio C. Caso esteja nesse intervalo, a gente faz essa transformação. Eu posso inverter a ordem, a lógica aqui. Se tiver no intervalo, e aqui eu escrevi errado, né? Porque se o ord de C estiver entre ord A e ord B, então maior ou igual a ord A e menor ou igual a ord B, eu posso juntar essas duas condições no Python. Ele acrescenta na lista a versão transformada, caso contrário, acrescenta dessa forma. Ponto, funciona, espaço funciona. Agora falta um último elemento, que é o seguinte: Z. Opa, WXYZ, essa era a minha mensagem. O W virou Z, que é o esperado. O X deveria dar a volta, deveria virar A, o YB e o Z, C. E não esses três caracteres, que são os caracteres que vêm depois do alfabeto na tabela ASCII. Tá? Então, como que a gente conserta isso? Conserto isso fazendo o seguinte: eu vou mandar ele dar a volta no número. Então, vamos pegar o número, ord C, eu vou subtrair o ord A. Tá? Então, o A vai virar 0, o B vira 1 e assim por diante, né? Quando a gente subtrai o ord A. Eu vou pegar esse valor e fazer o resto da divisão. Não, a gente primeiro soma 3 e faz o resto da divisão por 26. São 26 letras, né? Pode descobrir isso. From strings, import ASCII, lowercase. Não, é strings, não strings. Se alguém tiver em dúvida, aqui é a lista de letras, o len da lista de letras, que aqui ele inclui o X, as letras não oficiais do português, né? K, W e Y. Então dá 26, não 23. Então eu vou dividir por 26, pegar o resto da divisão. Por que a gente está fazendo isso? Se eu pegar alguma coisa assim, imagina a última letra, o Z, tem o índice 25. Se eu somar 3, vai dar 28. Dividindo 28, tirando o resto da divisão de 28 por 26, a gente volta no 2, que seria o valor da letra C. Tá, seria o índice do C. Ele dá a volta quando a gente usa o resto. Então, o resto é um jeito útil de fazer uma sequência dar a volta. Quando termina, volta para o início. Tá, então eu pego isso. Então, eu tirei o ord de A, somei 3, mandei ele dar a volta e agora a gente devolve o ord de A para virar uma letra. E esse aqui vai ser, eu vou acrescentar o CHR desse número N. E agora deve dar certo. Vamos ver aqui, acho que isso completa o nosso código. Ave César, XYZ, virou o que eu esperava. E está tudo funcionando aqui.
E tchau, tchau. Até a próxima aula.